Olá, Jason, bom dia. Olá, Mônica, Sara, bom dia, pessoal. Quer dizer, boa tarde, né? Já estamos aqui meio-dia. Olá, Mari, que bom ter vocês aqui. Olá, Juliana, tudo bem? Então, hoje voltamos, né? Na semana passada tivemos um probleminha de conexão, né? Choveu muito. Eu tô aqui em Friburgo, choveu demais e a gente não conseguiu ter internet. Olá, Carol, que bom ter você por aqui. Então, realmente, a gente não conseguiu fazer a live de sexta-feira, né? Mas estamos aqui firmes e fortes, o sol já apareceu, a árvore que caiu já foi retirada, todo mundo ficou feliz, internet de volta. Esse é o problema da gente morar, às vezes, no meio do mato, né? Eu tô aqui no meio do mato, nesse período de quarentena, então acontecem esses efeitos. Gente, 12 graus. 12 graus está fazendo aqui. Ontem fez 9. Então, assim, friozinho legal, bom demais. E hoje a gente vai estar recebendo no nosso quadro, né, onde o PJT, a tutoria, tá uma delícia. Tá uma delícia. Você que gosta de vinho, Carol, tá muito bom. Aqui tá ótimo. Olha só, pessoal, para estudar, né, você tem muito mais disposição no frio. Eu, pelo menos, sou assim. Bom, hoje a gente vai estar naquele nosso quadro, né, onde a gente traz alunos do PJT e ex-alunos do PJT para falar. A gente vai estar trazendo o Guilherme Chambarelli, que já está pedindo aqui conexão para falar com a gente. O tema de hoje é um tema interessante, tá? Que é justamente a capatazia, da inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo dos impostos aduaneiros, imposto de importação, piscofins e importação. Olá, Guilherme, tudo bem? Oi, Seja Micaela, muito tudo bom? bem-vindo. Um prazer grande ter você aqui com a gente nessa live. Prazer, meu. Tava falando para o pessoal do tema, né, que a gente vai estar abordando. Sobre Claro. capatazia, que é um tema do momento, né? Está gerando uma preocupação cada vez maior, principalmente das pessoas que trabalham com importação, porque isso vai gerar um impacto substancial, seja no imposto de importação, seja também no próprio Piscofins importação, né? E aí, bom, gente, para quem não sabe, Guilherme Chambarelli, além de ser ex-aluno do PJT, é um advogado tributarista, militante na área de contencioso consultivo e também ele é diretor de um canal de informações muito legal que é o Academia Fiscal, né, Guilherme? Exatamente. Que traz assim publicações muito interessantes sobre a área, super atualizadas, então também a gente super recomenda que vocês acompanhem as publicações Obrigado. dele nesse canal. Bom, pessoal, como a gente normalmente faz no iniciozinho da nossa live, né? A gente hoje vai estar falando de capatazia, né? O Guilherme já vai explicar para a gente que diabo é isso, né? Para a gente entender o porquê que vai ser incluído ou não na base de cálculo. O que eu queria só lembrar vocês é o seguinte: em regra, quando a gente fala de impostos aduaneiros, a base de cálculo é o valor aduaneiro, tá? Que normalmente integra o valor da mercadoria, muitas vezes o frete, o seguro, tudo isso compõe essa base de cálculo, tá? E aí o que a gente está falando aqui é o seguinte: o que mais eu vou acrescentar a essa base de cálculo que vai gerar essa importação mais onerosa? Então, esse é o grande ponto. Essa decisão do STJ, que vai ser hoje abordada, ela gera um impacto grande, tá, comercial, em relação principalmente a quem atua com materiais que vão ser objetos de importação e que não tem nenhum benefício de regime especial para tal fim, tá certo? Então, Guilherme, eu queria te passar a palavra para você primeiramente dar um overview para a galera que está aqui nos assistindo sobre esse tema. Explica o que é despesa de capatazia, etc. Exatamente, perdão, Micaela. Antes de repente, responder a sua pergunta, eu queria voltar um pouco para fazer exatamente um overview, né? Antes de falar o que é capatazia e se ela deve ou não estar incluída na base de cálculo. Bom, primeiro, na verdade, eu quero agradecer o convite, agradecer o espaço. Eu fui aluno da primeira turma do PJT, então, assim, eu acreditei no projeto desde o início, eu comprei essa ideia desde o início e fiquei muito feliz quando fui convidado para participar do curso de jurisprudência tributária online da tutoria jurídica junto com o PJT e agora mais feliz ainda por participar dessa live. Então, a gente vai falar aqui sobre a capatazia no imposto de importação, no valor aduaneiro, né? E aí, para isso, a gente tem que tratar da tributação sobre o comércio exterior. E a gente precisa entender a importância do comércio exterior para os países, tanto em relação a políticas protecionistas, quanto a ingresso de divisas, o equilíbrio da balança comercial.
E, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender a importância da tributação em si, né? Não só do comércio exterior, como política como um meio para desenvolver as políticas públicas e preservar os direitos fundamentais. E somando essas duas coisas, os países acabam dando muita importância para a tributação do comércio exterior, o que acaba, de certa forma, provocando algumas distorções. Como eu já dei alguns exemplos do protecionismo, você pode proibir determinadas mercadorias, aumentar a alíquota de outras, e acho que a discussão da inclusão da capatazia no valor aduaneiro acaba encaixando um pouco nisso. Então, assim, já avançando mais um pouco na discussão, vamos falar do imposto de importação. O imposto de importação ele tem como fato gerador a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Então, ela é um pouco diferente de alguns tributos aduaneiros, no caso do IPI. O IPI, o fato gerador, é o desembaraço aduaneiro. Então, no caso do imposto de importação, ele é temporalmente antes do desembaraço aduaneiro, antes do IPI, no caso, que é a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. A base de cálculo, a gente sabe, é o valor aduaneiro. E o que é esse valor aduaneiro? Existem 6 metodologias. O usual deles é o primeiro método, que é o método do valor da transação, que a Micaela, inclusive, já adiantou, que nele está incluído o valor da mercadoria, o valor da transação, efetivamente, além dos custos de seguro e frete, que no caso é o valor CIF, que Cost Insurance Freight, que é custo, seguro e frete. Então, a discussão surge exatamente porque tanto o regulamento aduaneiro e uma iene da Receita Federal complementa esse regulamento aduaneiro, eles colocam que o valor, ao conceituar o valor aduaneiro, eles colocam como os custos, inclusive de manuseio da mercadoria até a chegada ao porto de destino. E aí a discussão que existe é o que seria até a chegada ao porto de destino, né? Seria até no momento que o barco, o navio, atracou no porto, no momento que a mercadoria desceu, teve o desembarque da mercadoria, até a mercadoria chegar até a porta de saída do porto, quando que é? E aí surge essa discussão sobre a inclusão ou não da capatazia do valor aduaneiro. E aí eu já avanço um pouco e respondo a sua pergunta. O que é a capatazia? Bom, a capatazia ela tem um conceito lá delimitado na lei dos portos, que fala que a capatazia é aquele serviço de manuseio da mercadoria dentro do porto. E aí essa discussão vai depender. Se eu entendo que até a chegada ao porto e até o barco, até o navio chegar, evidentemente que a capatazia, esse serviço ocorreu após a chegada da mercadoria, portanto, ela não poderia estar abarcada dentro do valor aduaneiro. Inclusive, antes mesmo dessa discussão da base de cálculo da capatazia no imposto de importação, foi discutido um tema muito parecido, que é em relação ao PIS/COFINS importação, se o ICMS e as próprias contribuições poderiam estar dentro da base de cálculo do PIS/COFINS importação. E aí a conclusão que o STF chegou foi que não poderia tanto o ICMS quanto as próprias contribuições estarem na base de cálculo do PIS/COFINS importação, porque a base de cálculo deveria ser o valor aduaneiro e esses tributos eles não estariam dentro desse conceito. E a gente pode trazer um pouco essa discussão também para o âmbito do imposto de importação. E aí o STJ, em ambas as turmas, assim, quase sempre por unanimidade, já vinham decidindo que a capatazia não poderia estar na base de cálculo do imposto de importação, pois extrapolava as normas aduaneiras que delimitavam a base de cálculo, que eram os custos até a chegada ao porto de destino, e entendiam que a capatazia ocorria após esse momento. E, portanto, não poderia compor. Bom, esse entendimento ele foi, ao longo de, sei lá, mais de 5 anos, e esse entendimento era o que vinha sendo
fixado pelo STJ, como eu já disse, nas 2 turmas de direito público, na primeira e na segunda turma. Inclusive, já se chegou a cogitar a edição de uma súmula vinculante ou uma súmula para reforçar esse entendimento. O próprio CARF, ele tinha anteriormente uma posição que era dentro da linha da instrução normativa da Receita Federal, mas mais recentemente eu verifiquei alguns precedentes que já estavam se alinhando à jurisprudência do STJ. Eram alguns precedentes isolados, já que ainda não existia uma súmula que pudesse vincular o entendimento do STJ ao CARF, mas assim, era uma evolução que poderia ocorrer e que estava sendo já ensaiada. Ao mesmo tempo disso, diversos contribuintes que, na verdade, diversos recursos da Fazenda que chegavam ao STJ, às vezes nem eram recebidos, porque às vezes era baseado em divergência jurisprudencial. O STJ ia sempre entendendo que não havia divergência, que essa matéria era pacífica, que não tinha divergência, e esses recursos voltavam e várias ações transitaram em julgado dessa maneira. Então, Micaela, assim, a gente vê a jurisprudência do STJ em ambas as turmas pacífica, o CARF caminhando já num sentido de tentar também seguir a posição do STJ, inclusive havia uma sinalização de edição de uma possível súmula, né? E aí foi quando a matéria foi afetada como um recurso repetitivo, e aí tudo parecia que ia sair bem, né, Micaela? O que você acha do resultado desse recurso repetitivo? Será que tinha tudo para sair bem ou poderia se dar mal? Guilherme, o que acontece? Eu acho que você deu uma visão geral aqui para o pessoal entender bem qual é a discussão que a gente está, né? Ou seja, havia, de certa forma, uma pacificação, vamos dizer assim, no sentido de que a capatazia ela não incluiu o valor aduaneiro. E aí é importante só fazer uma observação que o valor aduaneiro está previsto num acordo que é o GATT. Né? Então, se a gente começa a ampliar aquilo que está no GATT, a gente está descumprindo, inclusive, norma internacional, que interfere em concorrência, que interfere em uma série de outras coisas. Ou seja, se trata de uma questão extremamente séria, né? Porque além de você estar onerando a importação, você está descumprindo norma internacional e você está gerando mais insegurança para investir no Brasil. Nesse cenário lindo que a gente vive hoje. Então, é uma questão que é importante a gente pontuar. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que todo mundo acreditava, tá? Inclusive, eu posso falar isso para vocês, a própria CNI, que entrou depois como amicus curiae no processo, acreditava que não haveria alteração de contexto, tá? Tava todo mundo entendendo que, de fato, não, vai se votar no sentido da primeira e da segunda turma, não vai haver alteração de entendimento, isso já é um entendimento pacificado, inclusive em vários casos. A própria Procuradoria não estava recorrendo, tá? Então, existiam situações, assim, das mais diversas, mas a pacificação já apontava nesse sentido. E, de repente, houve uma mudança de composição, né? No próprio STJ, e essa mudança de composição gerou um furdúncio que acabou com o que aconteceu agora. E aí eu queria justamente que você falasse para a gente, Guilherme, o que foi isso? Né? Porque muita gente fala, houve um overruling. É importante só para falar para todo mundo aqui o seguinte, esse acórdão ainda não foi publicado, tá? Depois a gente vai falar das estratégias que o pessoal está pensando em relação a essa questão. Mas, hoje, a gente ainda não tem um acordo, a gente está falando em cima daquilo que a gente acompanhou do julgamento que ocorreu. Mas todos estão ansiosos, desesperados, eu diria, para que haja a publicação desse acordo. Mas aí, Guilherme, eu passo para você dar a sua visão em relação a como foi esse julgamento, né, que gerou tanto impacto para todos nós, depois desse momento de pacificação do entendimento. Bom, então, o que havia, o panorama no STJ era mais ou menos o seguinte, né? Nós tínhamos 2 ministros de cada turma com posições individuais que era favorável à incidência, na verdade, do imposto sobre a capatazia. Só que eram posições individuais dele e sempre quando eles votavam, eles acabavam se guiando pela jurisprudência do STJ. E o que aconteceu foi que o ministro, acho que Humberto Martins, ele precisou sair da segunda turma, salvo engano, ele foi para o CNJ, ele precisou sair da segunda turma, e nisso entrou o ministro Francisco Falcão.
E aí foi que, assim, ninguém sabia, o ministro Falcão ele não tinha ainda manifestado uma posição sobre isso. Então, o que havia na segunda turma era um 2-2 e o voto de desempate ia caber ao Falcão. E aí ficou a esperança de que o Falcão poderia mudar essa jurisprudência. E assim, ao meu ver, o fato de você mudar a composição da turma e mudar o posicionamento, por mais que configure, de fato, uma mudança de entendimento, se a gente for pensar tecnicamente, assim, do conceito de overruling, não é um overruling propriamente dito, não é a técnica correta do overruling. E, assim, evidentemente, a gente não, como você falou, a gente não tem o acórdão publicado. Uma análise mais profunda vai depender da publicação do acórdão, mas, assim, preliminarmente, a gente já consegue, pelo menos, chegar a algumas conclusões, que são até, a meu ver, assim, fáceis de identificar, mesmo sem o acórdão publicado. Acho que uma delas é, assim, dentro da sistemática do common law, para você ter um overruling, precisa de alteração na situação de fato, uma evolução da sociedade, evolução da tecnologia, uma alteração legislativa, que seja qualquer justificativa que justifique a mudança do posicionamento. E no caso, não teve. A Procuradoria ela apostou muito na mudança de composição para fazer mudar a jurisprudência. Mas, ao meu ver, isso não é muito uma técnica muito boa, porque tem aquela frase, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se hoje a mudança de composição vai te ajudar, e vai mudar a jurisprudência para te ajudar, amanhã isso pode te prejudicar. Então, é aí que entra a importância da segurança jurídica. E eu trago aqui um segundo ponto que foi um erro técnico também desse overruling, que é e aqui eu cito o próprio CPC. Então, por mais que o sistema brasileiro o Brasil não tenha incorporado ainda o sistema de common law, então, de repente, esses conceitos de overruling que eu tratei aqui pode ser entendido, não estou dizendo que é minha opinião, que não é aplicável. Então, se for assim, eu cito o CPC, que fala que a jurisprudência deve se manter íntegra, estável e coerente. E o STJ não foi coerente e não manteve a jurisprudência dele estável por uma simples mudança da composição do colegiado. E a gente não pode ficar à mercê da composição do colegiado para manter a jurisprudência. E acho que a intenção do CPC, ao ter valorizado os precedentes judiciais, foi exatamente essa a intenção, de trazer segurança jurídica, coisa que a gente não teve. E também dentro dessa linha da segurança jurídica, eu acredito que diversos contribuintes confiaram na jurisprudência do STJ. Você falou, a própria CNI acreditava, a Fazenda Nacional não recorria mais. Então, assim, diversos contribuintes acreditaram na jurisprudência do STJ, o próprio CARF ia se guiando nisso. Então, vários importadores realizaram importação com base nesse entendimento e não incluíram a capatazia no valor aduaneiro. Mas como é que fica a situação dessas pessoas que nos últimos 5 anos realizaram diversas importações sem inclusão na capatazia? Eles vão sofrer autuação? O que acontece? Eu acho que, então, assim, para mim é um caso claro, é um caso evidente de uma necessidade de modulação de efeitos da decisão. Isso ainda não ocorreu, evidentemente. O acordo vai ser publicado, vai ter prazo para embargo de declaração, e assim, eu espero que efetivamente isso ocorra. De modo que eu vejo os tribunais fazendo muito aquela modulação com base em quem entrou com a ação, preservando as ações ajuizadas. Mas eu acho que aqui, no caso, deveria preservar não as ações ajuizadas, porque aí você vai estar privilegiando o contribuinte litigante, mas, de repente, as importações realizadas até determinada data, que pode ser a publicação ou a data do julgamento. Eu acredito nisso, Micaela. É bem interessante a gente fazer alguns considerandos nessa questão, né? Eu acho que você fez uma análise ótima com relação à descaracterização da hipótese de overruling, tecnicamente falando, e da necessidade que a gente tem constante. Por isso a importância de você estudar a teoria dos precedentes e por isso a importância da gente analisar o julgamento em si, né? O contexto, porque não é só um acórdão.
né? Isso é uma coisa que a gente tem feito aqui diariamente na Semana de Jurisprudência Tributária. É mostrar que um fato, uma determinada discussão jurídica, ela tem um desencadear. Ou seja, ela já começou antes, ela foi vista de diversas formas. Como é que foi a abordagem? Como é que foi o histórico? Porque tudo isso, qual foi a decisão? Houve uma fixação? Tudo bem que não houve, de fato, uma fixação de entendimento pela primeira sessão, né? Que é o órgão responsável pela fixação de entendimento no âmbito do STJ. Contudo, as duas turmas que compõem a primeira sessão, primeira e segunda, na realidade já tinham uma jurisprudência consolidada no sentido de que realmente não integraria despesa, como muito bem colocou o Guilherme, ministros que tinham entendimento diverso, ou seja, que entendiam favoravelmente a inclusão, Herman Benjamin é um deles, que simplesmente votavam com a maioria, né? Ressalvando o entendimento deles, votavam com a maioria, justamente respeitando o princípio da colegialidade, que é um ponto relevantíssimo para a gente trazer hoje em dia, quando a gente fala em julgamento de corte superior. Por quê? Porque segurança jurídica. Eu posso entender N coisas, eu posso chegar na corte amanhã e estar super contra a inclusão da capatazia. Agora, a partir do momento que houve uma fixação de entendimento de que a capatazia tem que ser inserida no valor aduaneiro, não adianta eu, Micaela, chegar lá no Superior Tribunal de Justiça e dizer, ó, não concordo com isso. Porque, veja, quem sou eu? Não sou ninguém, né? Então, na verdade, o ministro individualmente falando, num colegiado, ele não é ninguém. Ele representa parte de um colegiado. E a gente tem que pensar em segurança jurídica e a lógica da teoria dos precedentes, ela vem muito em cima disso. Ou seja, não é o brilhante ministro XPTO que defende uma ideia. É o colegiado que chegou a uma conclusão. E para que esse colegiado mude de conclusão, ou seja, que afete a segurança jurídica, é necessário que haja algum fator substancial para isso. Ou seja, uma mudança fática, uma mudança jurídica. O que não aconteceu de fato. Então, isso demonstra como a gente ainda está imaturo no sentido de entender como se aplicar a teoria dos precedentes. Aí eu estou falando imaturo como sistema. E aí, nesse ponto, é importante a gente trazer mais uma questão. O Código de Processo Civil de 2015 ele é extremamente moderno nesse aspecto. Você, Guilherme, trouxe aqui um ponto relevantíssimo, dizendo que ele mesmo diz que é necessário, quando se forma jurisprudência, ele tem todo um sistema de formação de precedentes que você analise, que você busque a segurança jurídica. Inclusive, ele diz que quando houver uma mudança nessa jurisprudência formada, deve-se pensar em fazer modulação. Justamente com o quê? Com base na segurança jurídica, né? A modulação que antes a gente falava só em relação a questões no Supremo, por causa da Lei 9868, ela passa a vir no CPC como regra se você tiver a mudança de um entendimento fixado pelos tribunais superiores, justamente visando o quê? A segurança jurídica das relações. Então, o que a gente tem hoje? Há um acórdão que ainda não foi publicado, mas existe uma tendência e uma preocupação cada vez mais constante relativamente ao que vai ser feito. Obviamente que embargos de declaração serão opostos, não só pelas partes afetadas, mas também pelos amigos curi, que tem alguns no processo, a CNI é um deles, justamente com o objetivo de tentar modular. E a grande questão que a gente tem hoje é como será essa modulação? Porque você mesmo, Guilherme, apontou, normalmente o pessoal fixa o entendimento de que a modulação vale só a partir de agora e não pega as ações ajuizadas. Mas quem não ajuizou nada seria prejudicado. Então, será que a gente pode estender para quem, na verdade, realizou importações nesse período? Eu vou além. Vejam, a gente está falando só em contingência passiva, mas e ativa? Porque durante esse período todo, muita gente pagou e ajuizou ação de repetição de débito com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que era indevida a inclusão da capatazia na base de cálculo. E essas pessoas, será que elas também vão ser afetadas? Será que elas não vão ter o direito delas reconhecido? Né? Então, essa briga é uma briga que impacta tanto contingência ativa quanto contingência passiva. E mais, né? Também fixação de expectativa. Porque a maioria das empresas hoje estava fixando expectativa em perda remota. O que acontece é que essa despesa não aparecia, essa contingência não aparecia nem em balanço, nem nota explicativa. Não gerava provisão. Aí, de repente, eu tenho uma linda decisão do STJ que vai fazer com que isso de remota vire provável. Ou seja, de repente, isso vai impactar o resultado da empresa. Então, aí a gente tem que pensar, será que é o momento de virar a chave? Eu particularmente entendo que não. Porque como a gente tem uma modulação pela frente, eu não sei qual vai ser o critério de modulação. Né? A gente não tem bola de cristal. Existem pessoas que entendem que a modulação ela deve existir
segurando, protegendo as relações jurídicas que já foram estabelecidas. Tem gente que entende com o marco da ação, tem gente que entende que vai ser para o futuro. A modulação pode ela ser, a decisão pode valer daqui a um mês, daqui a 2 meses para frente, se o STJ assim entender. Então, são questões que de fato ainda não são mensuradas. A gente não tem uma noção de como isso vai ser feito, né? E eu acho que esse julgado que você trouxe, eu queria ouvir um pouco mais a tua opinião sobre isso, ele é muito elucidativo de quantas relações a gente tem que extrair de um impacto numa mudança jurisprudencial, né? Porque, na verdade, a gente está falando aqui não só das ações em curso, mas a fixação de expectativa em relação a essas ações em curso, impacto em balanço das empresas que mensuraram essas ações em curso, né? Ainda mais num período de Covid, né? Ou seja, eu já estou tendo um impacto inesperado, eu ainda no meio dessa história, quem é importador está tendo um super impacto com relação a essa questão, a não ser que haja uma modulação. Então, assim, imagina a insegurança jurídica que isso gerou agora, nesse momento, porque esse julgado é quentíssimo, né? De agora do início do ano. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha desse cenário? Não, exatamente. Inclusive, entrando nessa linha da jurisprudência não poder ficar à mercê, né, da mudança de composição, é uma tecla que o professor Fábio, que está assistindo, insiste muito. E ele cita sempre o exemplo em relação, salvo engano, do ICMS e energia elétrica, né, TUST-TURD. O STF já falou que não é matéria constitucional, que cabe ao STJ, mas sempre que algum recurso cai para a relatoria do ministro Marco Aurélio, ele coloca no plenário virtual para julgamento. E numa dessa, pode passar batido ser aceita, de repente, uma repercussão geral. Não sei se é um exemplo factível de ocorrer, mas, de certa forma, ele está lá insistindo com a posição dele individual, sendo que a posição do colegiado, do órgão, é completamente oposto. E dentro dessa linha, eu li uma reportagem que o custo do impacto financeiro dessa decisão vai ser em torno de 1,5%, que vai aumentar o custo do imposto de importação. Mas eu iria além, porque não é só o imposto de importação que tem não é só esse o único tributo aduaneiro. Por exemplo, o PIS/COFINS também tem como base de cálculo o valor aduaneiro. O ICMS não é só o valor aduaneiro a base de cálculo, mas repercute. O IPI, idem. Então, vai ser um efeito cascata, não só sobre o imposto de importação, mas sobre IPI, PIS/COFINS e ICMS. Então, assim, é muito importante que o julgador ele tenha essa análise quando ele for proferir o julgamento. Ele não só ficar atento, que a Fazenda sempre chama atenção para isso. Não vai ter uma perda na arrecadação de tanto. Mas às vezes a Fazenda também, do mesmo jeito que os contribuintes não estavam provisionando essa perda, confesso que eu não acessei o orçamento, mas provavelmente também não está no orçamento nenhum tipo de provisionamento, nenhum tipo de relação ao ganho da Fazenda com isso. Porque a própria Fazenda não acreditava nesse ganho. Então, assim, concluindo e repetindo já o que a gente falou aqui exaustivamente, o julgador ele precisa ter uma responsabilidade sobre o que ele está diante ali, né? E eu acho que, até citando aqui a Lindbe trouxe um pouco isso, embora a gente esteja aqui discutindo se aplica ou não no direito tributário, eu acho que é muito importante essas medidas para trazerem um pouco de responsabilidade para os julgadores. Não, sem dúvida. O próprio Fábio está colocando aqui que o STJ faz overruling sem critério. E total. E isso gera insegurança jurídica, como esse caso da Capatazzi. Para mim, é um dos maiores exemplos de insegurança jurídica gerada pelo Tribunal Superior, que deveria trazer a segurança jurídica das relações. E é interessante também, só fazer uma observação com relação ao ponto que você trouxe, que é o seguinte, a Receita, ela diz, eu vou ter uma perda de receita. Perda de receita, modus in rebus, se essa receita era devida, né? Porque, na verdade, se você está dizendo, beleza, eu estou dizendo que eu tenho uma perda de receita porque eu autuei entendendo que a Capatazzi integrava o valor aduaneiro. Veja, se isso não integrava o valor aduaneiro, nunca deveria ter sido uma receita. Então, você não está perdendo.
Você, na verdade, está deixando de ganhar aquilo que você não deveria ganhar. Eu que estou perdendo, né? Porque eu que sou obrigada a pagar. Então, acho que tem que haver um pouquinho essa visão do seguinte: bom, não é perda de arrecadação, porque essa arrecadação não deveria ser considerada válida. E isso é um problema de orçamento público, inclusive. Por quê? Eles prevêem a receita com base nas autuações fiscais, o que é um erro. Você prevê uma receita com base numa autuação fiscal que ainda não foi efetivamente materializada, configurada como sendo válida, você, na verdade, está simplesmente prevendo algo que pode ser o quê? Inexistente. Né? Ou seja, a gente tem um orçamento que realmente se pauta com alguns parâmetros que são perigosos. Esse é um deles. Né? Você considerar como receita algo que ainda não se materializou e que tem discussão, não é receita. O próprio contribuinte não pode fazer isso. Eu só posso configurar como ativo no meu balanço comercial se eu tiver certeza que aquilo ali vai ser meu. Ou seja, eu estou falando que é ativo quando eu estou com o precatório expedido. Eu estou falando que é ativo quando eu tenho uma súmula vinculante. Eu estou falando que é ativo nessa hipótese. Eu não posso configurar ativo só porque eu acho que, na verdade, aquilo ali é meu. Tudo bem que você vai dizer, mas existe a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos. Concordo, mas essa presunção é relativa. E se ela já foi, na verdade, instada e questionada por meio de uma ação judicial, eu não posso considerar aquela receita como uma receita própria, como um ativo a integrar. Aquilo ali, no mínimo, tinha que ser classificado de uma outra forma. Então, essa é uma crítica que eu tenho com relação ao orçamento público, que eu acho que a forma que a gente orça está equivocada. Porque ela faz justamente esse argumento da Procuradoria ter uma posição tão relevante, né? Ah, vou deixar de arrecadar. Peraí, meu amigo, se aquilo ali não deveria integrar o valor aduaneiro, nunca deveria ser receita. Porque senão você está deixando de arrecadar nada. Eu que estou deixando de pagar aquilo que não seria devido pagar, né? E nessas relações se compõem, inclusive, esses custos que a gente tem. E a insegurança com relação ao investimento, que eu acho que é um ponto nodal, e é esse o ponto que eu deixo para reflexão dos colegas que estão assistindo a gente. Seguinte, a gente está, sem dúvida, no período de Covid, estamos aqui e tal, rezando para que tudo melhore, né? Lamentando profundamente os 10 mil mortos que acabaram de ser noticiados, rezando para que a gente consiga arranjar uma solução viável e saudável para todo mundo, para a gente superar essa doença. Agora, a gente sabe que isso vai trazer para todo mundo uma recessão. Né? A economia ela está parada. Por quê? Porque está todo mundo em casa. É óbvio. Por mais que você venda e tenha segmentos de economia que estão, até de certa forma, tendo uma lucratividade, que é o setor de delivery e tal, a gente sabe que, de um modo geral, a economia ela está parada. Então, a gente caminha para uma recessão e isso é inevitável. Agora, o grande ponto que a gente tem que pensar é que, para sair da recessão, a gente precisa fazer economia circular. Para você poder fazer economia circular, você tem que reduzir custo. Se você aumenta custo, você impede esse crescimento. Insegurança jurídica num cenário desses é assim, a morte. Entendeu? Quase botando a cabecinha na forca e mandando o cidadão jogar a guilhotina em cima. Então, assim, essas questões elas têm que ser melhor ponderadas, porque muitas vezes se fala que não se deve levar em consideração a economia num julgamento de corte, mas eu acho que a gente deve analisar a economia macro como um todo. O julgamento tem que ser técnico e o impacto também. Quando a gente fala de modulação, é inevitável analisar o impacto econômico. Né? E eu acho que esse cenário de Covid ele pode contribuir muito para a gente pensar numa modulação, inclusive mais à frente. Ou seja, será que eu vou aplicar essa mudança de entendimento agora? Hoje? Será que não seria melhor a gente pensar em aplicar essa mudança de entendimento daqui a 6 meses? Para importações que venham a rolar daqui a 6 meses da publicação? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque é algo que vai impactar o setor e vai ter gente quebrando. Já tem gente quebrando hoje. Até porque esse julgado já vai ser aplicado hoje pela Receita Federal. Então, hoje você já vai estar tendo problema de autuação direta se você não incluir despesa de capatazia na tua importação, né? Então, isso são coisas que a gente precisa pensar um pouco mais, amadurecer nesse contexto e debater até para fins de realmente vislumbrar e sensibilizar esses julgamentos de modo que os ministros possam pensar nesse cenário também de alteração, ainda mais no momento que a gente está vivendo de Covid, né, Guilherme? Bom, eu queria agradecer demais a tua presença. Acho que você trouxe assim, considerações muito importantes para a gente, né? Para a gente refletir um pouco mais aqui sobre esse tema. E eu queria te dar a palavra para se despedir do pessoal. Não, muito obrigado. Eu agradeço novamente o convite, a oportunidade de participar aqui da live. Eu já vim assistindo todas as lives praticamente ao longo dessas semanas, acho que até meses. E estava excelentes lives, então assim, fazer parte desse grupo de convidados da live para mim foi uma felicidade muito grande. Parabenizar também pela sua iniciativa na tutoria jurídica e no PJT, agradecer a todo mundo
que assistiu aqui. A Mônica está aqui parabenizando. Pedir desculpa se eu falei mal da Fazenda Nacional aqui para ela, mas não é nada pessoal. Mas é isso, agradecer também, reiterar meu agradecimento a todos que participaram. Tá, joia, Guilherme, obrigada. Pessoal, só para lembrar, tá, que essa live ela tá ficando gravada, eu não estou conseguindo deixar isso no Stories, então está sendo gravado no IGTV. Então, a grande vantagem é que pelo menos você pode ver além das 24 horas. Então, não deu para alguém que você conhece que queria ver essa live, avisa que ele pode ver mais do que 24 horas. Amanhã, depois de amanhã, assistam, divulguem. Amanhã a gente vai ter uma live super interessante com a Daniela, que é procuradora da Fazenda, que escreveu um livro fantástico sobre psicologia fiscal. Inclusive, amanhã na live a gente vai estar sorteando um livro dela. Então, não percam, porque também vai ser um debate bem interessante. Bem, obrigada pela audiência de todo mundo. Um beijo grande, um ótimo dia. Tchau, Guilherme. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, pessoal.